Olá, que bom estar de volta. Nós estamos fazendo uma série de mensagens em nossa igreja intitulada De Volta aos Princípios. O pastor Fabrício Freitas, que pregou em nossa igreja no último domingo de junho, escreveu um livro sobre esse tema, De Volta aos Princípios. E nessa mensagem ele compartilhou uma experiência muito interessante, contando que, certa ocasião, foi pregar na cidade de Magé, no estado do Rio de Janeiro, e forçosamente precisou, então, apanhar a BR-116 e entrar no sentido Rio-Teresópolis. Em Magé, ele saiu da estrada, foi para o culto. Quando acabou o culto, ao invés de pegar a direção para o Rio de Janeiro, ele pegou a direção para Teresópolis. Ele só percebeu que estava na direção errada quando já estava perto da subida da serra de Teresópolis. E ele disse que às vezes é possível que estejamos no caminho certo, na estrada certa, porém na direção errada. Esse é um risco que todos nós corremos. É uma situação que, infelizmente, nessa vida corrida, agitada que vivemos, todos nós estamos sujeitos a passar. É possível que nos encontremos na estrada certa, porém na direção errada. Por isso precisamos fazer constantemente uma autoavaliação, uma avaliação da nossa vida. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse que nós devemos ver prudentemente como temos andado, não como nécios ou tolos, mas como sábios. O pastor Fabrício citou uma igreja que estava certamente na estrada certa, porém na direção errada. Exatamente a igreja de Éfeso. Em Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7, nós encontramos uma carta narrada pelo próprio Senhor Jesus a essa igreja. E no início dessa carta, Jesus elogia a igreja, elogia pela sua firmeza doutrinária, elogia pela sua ortodoxia, elogia pela sua capacidade de resistir aos ventos fortes de doutrina que certamente estavam abalando tantas e tantas igrejas naquele momento, mas aquela igreja estava firme. Porém, Jesus condenou aquela igreja por conta de ter abandonado o seu primeiro amor. Jesus disse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro fervor, a tua primeira disposição em seguir os meus passos, a tua primeira disposição de viver intensamente os teus propósitos, viver de acordo com os propósitos que eu lhe dei. Portanto, façamos hoje uma avaliação honesta, sincera, do profundo da nossa alma, se nós estamos na estrada certa e na direção certa. Se estamos na estrada certa ou na direção errada. Se chegarmos à conclusão de que estamos na direção errada, o caminho é simplesmente arrependimento. Jesus disse à igreja de Éfeso: arrepende-te e volta às primeiras obras. O caminho do arrependimento é o caminho do retorno. O pastor Fabrício, quando se deu conta de que estava na direção errada, perto de subir já a serra de Teresópolis, com seus 16 quilômetros, o que ele fez? Ele pegou o retorno. Pegou o retorno e
passou a andar na direção certa. Se depois de fazer esse exame de consciência, depois de examinar a sua vida com a lupa de Deus, nos detalhes, você chegar à conclusão que está na direção errada, tome a coragem de arrepender-se e voltar, pegar o caminho do retorno e retornar aos princípios, aos valores, aos propósitos de Deus para a sua vida. Vamos orar? Pai Celeste, dá-nos coragem para examinar as nossas vidas. Dá-nos coragem para examinar aquilo que a gente muitas vezes não quer examinar. Muitas vezes não queremos ver. Muitas vezes preferimos ignorar ou fazer de conta que não existe. Dá-nos coragem, Senhor, para examinar a nossa vida em detalhes. E se estivermos porventura na direção errada, embora estejamos no caminho certo, por favor, dá-nos coragem também para pegar o primeiro retorno e voltar a andar na direção que Tu tens para as nossas vidas. Nós te rogamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família, hoje e sempre. Amém.